Olá, seja bem-vindo à Coop TV. Está começando o Simplifica Aí. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Aproveita e já se inscreve para receber notificação dos nossos novos conteúdos em primeira mão. E deixa também aqui o seu like, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre a experiência do usuário como um diferencial competitivo para as empresas. Então não saia daí! User Experience, ou experiência do usuário em bom português, se refere à arte de projetar experiências de uso encantadoras para fidelizar e conquistar clientes. Ou seja, é trazer o usuário para o centro do projeto, sabendo conciliar suas necessidades, anseios e satisfação com os próprios objetivos do produto. O profissional que trabalha a experiência do usuário é responsável também por estudar e entender o comportamento humano e o serviço oferecido para encontrar meios de melhorar a satisfação e a lealdade dos clientes. E esse é o assunto do Simplifica Aí de hoje, onde nós recebemos a Simone Felber Morales, que é pós-graduanda em Neurociência e Comportamento e trabalha na plataforma digital do Sicredi. Simone, seja muito bem-vinda ao Simplifica Aí e simplifica pra gente, na prática, o que é a experiência do usuário. Olá, então, na prática, a experiência do usuário é tudo que as pessoas passam para interfacear com qualquer produto ou serviço. E falando assim, parece muita coisa e realmente é muita coisa. Então, cada passo que a gente dá para adquirir, por exemplo, um produto, para comprar numa loja ou para viver uma experiência, um aniversário, um casamento, essas coisas todas, a gente considera experiência do usuário, né? Todas as etapas que a gente passa são consideradas experiências. E a dificuldade, eu acho, de conseguir olhar para a experiência do usuário, que a gente tenta fazer como organização muitas vezes, é gerenciar isso. Então, ser capaz de ajudar as pessoas a passar por um processo dentro da organização, dentro do teu produto, com emoções positivas, que é uma das principais objetivos que se tem, né? Conseguir entregar o que a pessoa precisa através de emoções positivas, porque a gente sabe que quando a gente passa por um momento e aquilo é legal, tu tem lembrança de marca, tu lembra da pessoa, tu lembra da experiência, e isso faz com que você, né, fique ali gravadinho no teu corpo, né, através de todo o processo químico que acontece quando você tem uma experiência legal, que aquela marca é interessante, então tu vai lembrar dela de novo. E Simone, como que é construída a experiência do usuário? Então, para construir experiência para as pessoas, tem um processo muito importante que é a observação, né? Onde você realmente olha para a pessoa, conversa com ela, tenta entender, às vezes conversando, ou às vezes até observando num primeiro momento, o que ela está passando para atingir determinado objetivo, né? Então, hoje, por exemplo, de manhã eu fui comprar um bolo para as minhas filhas hoje à tarde. E eu já sabia de que loja eu ia comprar, porque eu já tinha outras experiências positivas ali. E desde esse momento de pensar que produto eu quero um bolo de cenoura, eu pensei, onde é que eu vou comprar? No lugar que me entregue mais rápido. Que lugar vai me entregar mais rápido? Onde é que eu vou acessar? Que aplicativo eu vou utilizar? Quanto tempo esse bolo chegou? Essas etapas todas são etapas que quando a gente começa a ouvir as pessoas que compram bolos, por exemplo, o que você costuma pensar quando você compra bolo? Existem alguns padrões. Então, quando eu falo sobre ouvir as pessoas, significa realmente esse calar interno, que é super difícil de fazer, conseguir realmente escutar o que a pessoa está dizendo e começar a observar quais são os momentos de ansiedade, quais são as frustrações, quais são os momentos que a pessoa fica em dúvida, que gera incerteza ou que ela traz elementos que ela já passou por várias experiências e que aquilo é complicado, é difícil, ela tem medo. Então, gerenciar a experiência do usuário é entender quais são os momentos de dores que a gente chama, né? Quais são os pontos onde realmente alguma coisa tem uma insegurança e tentar fazer aquilo ser melhor, né? Então, hoje os aplicativos, por exemplo, com aquele acompanhamento que a gente tem, se o produto está chegando, aonde está, eles tentam minimizar essa ansiedade da compra, né? Quando a gente compra online, por exemplo, e você ainda vai levar alguns dias para receber o seu produto, né? Então, nem tudo é gerenciável dentro da experiência, o importante é a gente conseguir entender quais são os pontos que são os principais pontos de dor e tentar criar formatos para amenizar isso, né? Então, a experiência do usuário, entender essa experiência que as pessoas passam, passa por também criar formas melhores delas passarem por isso. E Simone, especialmente para os empreendedores, assim,
Como que a experiência do usuário pode ser vista como um diferencial competitivo para os negócios? Ótima pergunta. Sim, é possível, é super possível, apesar de no Brasil ainda ser algo bem novo, né? Então a gente está começando a desenvolver e a fortalecer uma disciplina, que é essa disciplina de UX, onde tem várias estratégias e metodologias para você passar por esse processo de entendimento, né, decodificação das informações que você encontra nas pesquisas e realmente conseguir identificar quais são as oportunidades que você tem. Então é uma descoberta bem interessante, porque às vezes você começa por um caminho e vai terminar muitas vezes numa necessidade que não está de acordo ou que hoje não compõe o seu negócio, né? Então isso acho que é um dos principais pontos de valor, porque você começa a entender o que mais aquela pessoa precisa, que o teu produto poderia atender, que muitas vezes de dentro do escritório a gente não está conseguindo enxergar, né? Então realmente conseguir abrir espaço para ser mais competitivo, conseguir abrir espaço para entregar para as pessoas o que elas estão precisando, e muitas vezes isso faz com que você precise até repensar qual é o seu propósito, o que a sua empresa entrega hoje, porque você não consegue, você não atende ou não gera aquela emoção positiva entregando só uma partezinha para elas, que muitas vezes é o que a maior parte das empresas entregam, que é o produto, né? Você também precisa gerenciar tudo que está ao entorno dessa relação com o produto. Então, num processo de compra de roupas, por exemplo, a troca faz parte da experiência do usuário, ainda que a pessoa que pensou, vou comprar uma roupa, ela não pensou em trocar a roupa depois, mas é uma coisa que pode acontecer, que está dentro, e aí você muitas vezes facilitar alguém que leve, alguém que busque, alguém que vá trazer uma roupa maior, menor, enfim, ou realmente desistir da compra, são coisas que não se espera necessariamente no primeiro momento, quando você cria o produto, né, quando a roupa é criada, mas que compõem, que você também precisa gerenciar, porque só não poder trocar, né, e a gente tem várias lojas, não troco, já foi, já perdeu o prazo, isso são coisas que geram atritos e que fazem as pessoas aí preferir por outros locais onde essas coisas possam acontecer, muito mais em função da segurança emocional, né, eu confio que eu vou ser bem atendida, eu confio que eu vou ter a minha necessidade suprida, mesmo depois do primeiro momento de contato, que seria a compra da roupa, nesse exemplo que a gente está usando. Que legal, Simone. E tu traz bastante dessa importância, né, da relevância da gente ter o usuário no centro, da gente tratar a experiência do usuário como relevante para os negócios, mas eu gostaria que tu falasse para a gente também de quais que são os riscos da gente não considerar a experiência do usuário. Acho que o risco que a gente tem quando a gente não entende o que as pessoas estão passando quando elas estão se relacionando com a gente é o de realmente não saber o que se passa, né? E não sabendo o que se passa, a gente muitas vezes vai continuar entregando a mesma proposta, o mesmo produto, e vai estar cada vez mais distante do que está acontecendo com as pessoas, né? Então eu vejo que é bem comum a gente fazer benchmark, entender o que o mercado está fazendo, olha para as outras empresas, mas se muitas vezes você está se comparando com organizações que também ainda não estão fazendo isso, pode ser que você esteja utilizando esse benchmarking de forma inadequada, né? Então, o risco de você não entender o que se passa, e aí tem um canal bem importante, muitas vezes é a reclamação, né? Aquelas reclamações que chegam no Reclame Aqui, hoje em dia com as redes sociais, que as pessoas usam muitos canais digitais, as mídias sociais para se colocar. Acho que é um espaço incrível de você entender que tem um problema que precisa ser resolvido, né? Então, o risco é realmente não perder o vínculo que aquela pessoa teve ou nunca teve, talvez contigo, e aí perdendo os seus usuários, as pessoas, né, para outros players, porque já que hoje a gente tem uma gama bem grande de pessoas ofertando produtos e serviços de formas mais diversas, né? Então, é realmente deixar do seu negócio e diminuindo. Acho que um ponto legal da gente trazer também, né, Simone, hoje, com a pandemia, muitos segmentos que antes atendiam os seus clientes fisicamente, eles migraram para o digital, né? Acabaram se tornando e-commerces. Tu poderia simplificar para a gente e explicar um pouco melhor o que seria a experiência do usuário para o e-commerce? O e-commerce é um ótimo exemplo, porque você
consegue mapear, de certa forma, as fases, né? São bem claras as fases de interface da pessoa. Então, já existe até várias ferramentas que são bem padronizadinhas, né? Então, eu gosto de dizer que entender realmente o que está gerando ansiedade na interface com o teu produto é um fator bem importante, porque é dali que a gente fica com aquela sensação de não foi legal essa experiência, não foi bom isso, mas eu não sei bem por quê. E às vezes é porque você ficou em dúvida se a compra foi efetuada ou não, você ficou em dúvida se o produto estava chegando ou não, você ficou em dúvida entre se o que você estava olhando naquele site realmente era o que você ia receber, né? Então, acho que esse olhar assim do digital nesse sentido tem várias artimanhas ali que precisam ser observadas, né? Falando daí como usuária de e-commerce, as fotos que você publica, né, a iluminação, hoje se usa muita edição de imagem, então você cria uma expectativa que precisa ser atendida, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Toda expectativa que for gerada, ela precisa ser atendida, né? Então, se a tua foto do teu produto tá linda, iluminada, brilhando, a pessoa espera que o produto chegue desse jeito, né? E aí, se chega um produto sem esse tratamento todo, já vai ter ali um descrédito entre o que a pessoa viu e o que ela queria, o que ela de fato recebeu, né? Então, acho que a dica, assim, que eu vejo bem importante é essa relação de congruência, de que você está gerando expectativa que vai entregar realmente seja entregue. E tudo bem não gerar expectativa se você às vezes não tem capacidade de entregar tudo aquilo, né? Acho que conseguir demonstrar realmente o que vai acontecer é bem importante, já que nesse cenário de pandemia também a gente está super inseguro sobre o que vai acontecer, então ter um pouquinho de segurança de que aquilo que você está realizando realmente vai acontecer é uma forma positiva já de impactar as pessoas. Nossa, Simone, o tempo voa por aqui, com esse assunto que é tão interessante, né? Mas a gente já está se encaminhando agora para o final do nosso vídeo. Eu gostaria de te pedir, então, para te deixar uma mensagem para aquelas pessoas, especialmente empreendedores, que estão pensando na estratégia ou estão implementando a experiência do usuário nas suas empresas, que estão pensando na experiência do usuário no processo de compra, no processo de venda. O que tu dirias para essas pessoas? Por onde que elas começam? Eu acho que a gente precisa começar silenciando, conseguindo ouvir as pessoas, porque quando a gente consegue ouvir as pessoas sem falar, ou vai tolhindo os nossos pensamentos para realmente se conectar com a pessoa, a gente começa a empatizar, né? A realmente tentar se colocar no que aquela pessoa está passando. E para fazer isso, você precisa ter um profissional que realmente seja bem apaixonado por pessoas, por histórias, né, e que tenha esse interesse. Então, eu vejo, assim, que a carreira de UX em si, ela vem originária de pessoas super diversas, né, e acho que essa paixão pelas pessoas, entendimento e preocupação, de fato, de conseguir olhar para as pessoas é um primeiro passo bem importante, né? Então, se você como administrador ou líder de uma empresa tiver a oportunidade e puder fazer isso, é transformador. Dói um pouquinho, né? Porque às vezes as pessoas falam coisas que a gente acredita que não são assim na prática, mas se manter em contato com as pessoas, ouvindo o que as pessoas estão dizendo, é super importante, ajuda a gente a realmente estar mais próximo do que realmente está sendo entregue e está ficando de residual de experiência que a gente chama, que às vezes é um pouco diferente do que a galerinha de marketing está criando e está vendendo, né? Então, poder equilibrar essas duas coisas são bem importantes. Simone, quero te agradecer muito pela tua participação, é muito relevante a gente trazer esse assunto, que é um assunto que está tão em pauta hoje, né? E com certeza é um conteúdo que vai gerar muito valor para quem está nos assistindo. Muito obrigada, viu? E aí, gostou do nosso conteúdo? Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou e também se tem alguma sugestão do que gostaria de ver por aqui no canal. As suas dicas são muito importantes pra gente porque é baseado nelas que a gente prepara os conteúdos que você vê aqui no canal. Até a próxima, tchauzinho!